É claro que nós estamos falando aqui do sonho que a gente sonha dormindo, mas obviamente o tema é muito mais amplo, nós podemos falar dos sonhos enquanto projetos de vida, né? Exato. E expectativas que as pessoas têm, mas ainda falando do sonho, a gente chama de que esse sonho que a gente sonha dormindo, tem um nome específico para ele? Não. A gente é que usa o termo sonho, do sonho dormindo, no sonho acordado. Porque, na verdade, eu sempre falo que a diferença é que no popular se usa duas conotações da palavra sonho. Uma que é o sonho enquanto um objetivo, uma meta, uma determinação, e sonho no sentido que eu considero mais imaturo, eu ficar desejando, eu imaginando, querendo, sem que eu faça nada, né? Eu até falo com os meus clientes que eu sou um destruidor de ilusão e um construtor de realidade. Porque muitas vezes as pessoas têm esse sonho que as pessoas querem fazer uma coisa, mas elas não levantam da cadeira e não correm atrás. Isso não é sonho no sentido, eu tenho um sonho, aí eu pergunto à pessoa, qual que é o seu sonho? Como você vai realizar esse sonho? Então, muitas pessoas têm um sonho de um dia ser alguma coisa, mas sem fazer alguma coisa para chegar lá. Então, isso para mim é ilusão, é uma expectativa ilusória e ela não vai chegar lá. Então, aí depois de uma explicação clara dessa, eu quero voltar a falar sobre a questão do sonho, né, de verdade, o literal que você sonha dormindo, porque Daniel era um homem muito usado por Deus para interpretar sonho, assim como José também, né? Outras pessoas que tinham um relacionamento com Deus para interpretar sonhos. E aí, tem muita gente que tem sonhos, a gente acabou de receber uma ligação de Brasília aqui, de alguém que quer entender um sonho. Certamente tem muita gente em casa que não consegue falar aqui agora, que quer traduzir um sonho, né? E aí, eu queria que a gente pensasse sobre essa importância de traduzir esse sonho, de entender o sonho, porque muita gente vive ali, sabe, preocupada com os sonhos que tem, né? Até que ponto é importante se traduzir o sonho. E aí eu vou usar o exemplo do Kleber Romero, que ele ligou de Brasília dizendo que é amigo do senhor, pastor Guerra. Meu. Kleber Romero, lá de Brasília. Né? Se o senhor não lembra dele, agora você vai ter que lembrar, porque ele disse que é amigo do senhor. E ele disse que teve um sonho, que estava num lugar, uma espécie de um galpão, isso eu estou repassando o que a produção me informou. E veio uma chuva forte, abalou as estruturas daquele lugar, ele saiu de dentro daquele lugar que estava aberto anteriormente, encontra com o pastor Márcio entra numa casa parecendo uma casa comum e ele sai dessa casa vestido com uma roupa episcopal, penso eu, com uma batina, alguma coisa assim, né, e sai orando. E ele não entendeu o sonho. Né? Isso foi em 2012, então tem mais ou menos 2 anos que ele não dorme direito por causa desse sonho. Não dorme direito, é brincadeira minha aqui, mas quer dizer, qual que é a importância, até que ponto é importante, fundamental, para a gente traduzir um sonho desse? Porque tem sonhos que parecem que são óbvios, né? Mas tem uma coisa que tem que separar, é o sonho psicológico do sonho profético. Ou do sonho espiritual, como Daniel, como outras pessoas traduziram sonhos espirituais. É diferente, Deus pode fazer as duas coisas. Normalmente o sonho psicológico ele é mais confuso. Essa questão desse sonho aí, você tem que ver. Aparentemente ele parece ser um sonho espiritual, mas quando você tem que... Esse que você está falando do moço lá de Brasília. Do Brasília, quando ele fala da questão dele, viu, pastor Omar? Tem que ver se isso é um sonho espiritual ou psicológico pelo seguinte, pode ser o desejo dele, e aí já não é um sonho espiritual, ou uma coisa de Deus. Então a primeira coisa que você tem que entender é o significado daquilo para ele. De repente, ela é a vontade dele, ele está se sentindo coisa, está com dificuldade. Esse sonho veio juntar isso. Ou pode ser um sonho espiritual de que um dia ele vai chegar a fazer aquilo, mesmo que ele não encontre objetivamente, concretamente o pastor Márcio, alguma coisa pode ser feita para que ele... Certamente no contexto dele vai ter alguma liga, o sonho vai ter alguma liga com a vida. Mas eu acho que especificamente esse sonho ele tem cunho espiritual. Particularmente. E outra coisa, né? A questão da batina lá que ele está usando, isso aí tem uma questão de religiosidade. Né? A questão da visão dele. Eu não estou lembrado do Kleber, não, né? Ele me conhece, mas não estou lembrado dele. Sinceramente, não estou lembrado. Eu pensei, Kleber Romero não é parente do César Romero? Pode ser. Né? Tem um César Romero,
Mas nós ministramos lá em Brasília, né? Clínicas lá, e talvez ele pode ter conhecido a gente te conheceu lá. E é muita gente, vocês atendem gente todo dia, demais, né? Eu vejo aí, nessa conotação do sonho aí, a questão dessa batina ser uma questão religiosa. Tem que ver se o finco dele, dentro da área espiritual, se tem a ver um pouco com a questão de legalismo, a questão dele ter uma questão mais na área assim, religiosa. E o pastor Márcio, ele simboliza uma questão espiritual mesmo, autoridade espiritual. Talvez ele está dentro dessa dificuldade aí, na questão de religiosidade, até na questão de autoridade. Entendeu? Né? O pastor Márcio é um símbolo de autoridade. Então, ele entrou na vida dele como símbolo. A questão do galpão arriar lá, é porque Deus está mostrando para ele que ele tem que sair desse sistema, entendeu? Tem que sair desse sistema o mais rápido possível. Agora, realmente a interpretação do sonho profético ela é muito importante. A gente tem o caso lá de José no Egito, das vacas magras, das vacas gordas e etc e tal, que poupou, a interpretação correta do sonho, poupou a vida de milhares de pessoas naquela ocasião, né? Mas muitas vezes as pessoas têm um sonho, por exemplo, sonha com bicho, ou sonha, fulano viajou, sofreu um acidente, aí a pessoa fica apreensiva e tal. Quer dizer, se a pessoa tem um sonho, sei lá, vamos pensar que a pessoa sonhou que um familiar foi viajar e sofreu um acidente no trânsito, né? A pessoa deve deixar de ir naquela viagem ou ela orou e repreendeu aquela situação? Eu pergunto isso porque já aconteceu comigo, por exemplo, teve uma ocasião que eu tive um sonho que uma determinada mulher estava tentando me assediar veementemente. Eu acordei num desespero de madrugada, suado, como se eu tivesse lutado com ela para que aquilo não acontecesse. E aí eu falei, meu Deus, o senhor está querendo me dizer alguma coisa. Acordei a minha esposa na hora, contei para ela do sonho, falei, olha, vamos orar, porque Deus está me avisando de alguma coisa aqui, alguma cilada e tal. E aí, a pessoa do sonho, ela existia, né? Ela era uma pessoa que eu tinha convivência com ela, e aí eu comecei a ficar atento com, vamos dizer assim, o relacionamento com aquela pessoa. Eu falei, não, eu vou vigiar aqui, porque com certeza Deus pode estar me prevenindo de alguma coisa. Quer dizer, eu não deixei de ter convivência, mas eu vigiei, né? Então a pessoa precisa ter esse discernimento. Na questão do desastre, eu não sei se o Dalton concorda comigo aqui, existem duas funções. Ou ele pode ser na área profética, que a pessoa sonha e Deus revela, ou pode ser preocupação também que a pessoa está de acontecer uma coisa com a pessoa. Ela absorve aquilo e dá uma descarga noturna. Você concorda comigo? Sim, concordo, porque ele pode não ser profético, mas eu falo que qualquer sonho desse que você acordou, você já começa, você já ora. Agora você tem que pensar o seguinte: o que é essa? Muitas vezes é a sua preocupação, a sua insegurança. E isso te leva a sonhar, né? Na verdade, ou o seu medo. Porque o sonho é muito engraçado. Ele pega o resto diurno, ele pega as últimas coisas que você viveu, que te marcaram, e junta com um conteúdo infantil e cria uma história. Então, quando é um sonho psicológico, você chega no conteúdo latente dele e decifra o sonho, o significado para quem é aquela pessoa. Mas são coisas que a gente tem que orar mesmo. Se você não tem muita clareza, você tem que orar, tem que repreender, tem que ter discernimento, e aí você busca de Deus para Deus te confirmar aquilo. E não tem que ter medo, né? Porque às vezes a pessoa, ela se não vigiar, ela se fecha num invólucro de medo, que aí ela acaba não vivendo a vida como deveria viver, né? Deus a alertou de alguma situação para, né, prevenir ali alguma situação, mas ela acaba ficando com medo, inclusive desconfiando do próprio Deus, do livramento de Deus, né? O que vocês pensam? Sem dúvida. Isso aí são coisas que as pessoas têm. Agora, a pessoa tem que ter muita tranquilidade para ele ter discernimento disso. É muito comum o cristão, por exemplo, meus clientes são cristãos, são crentes em Jesus, 90%, 99% deles, você vê que muitas vezes ele tem um sonho psicológico, mas muitas vezes espiritualiza ele. Espiritualiza. Aí é que está o lado da coisa. Você tem que separar o joio do trigo. Porque muitas vezes a pessoa tem a ideia dela, a vontade dela, ela quer fazer. Por isso que esse sonho do pastor Márcio, ele pode ser psicológico, porque para mim
ele mistura muita coisa. A ideia do pastor Márcio entrar com ele numa casa, ele sair vestido com uma batina, isso fica meio contraditório nessa questão. Então, eu acho que mistura muito o que ele gostaria, o que ele pensa, as ideias que ele tem, a forma talvez equivocada de compreender isso. Você tem que pegar... Eu coloquei uma área religiosa, pela questão do pensamento que ele tem. Sim, mas a primeira coisa que a gente tem que tentar é descobrir o significado psicológico daquele sonho. Quando um sonho é realmente espiritual, você não acha um significado psicológico nele. Entendi. Inclusive, sim, só vale afirmar que ontem, inclusive, eu falei sobre isso aqui. Você tomar cuidado, porque hoje você vai em qualquer banca de jornal, entra na internet, tem lá significados de sonhos. E aí tem sonhou com lagartixa, significa isso. Sonhou com cachorro, significa aquilo outro. Queridos, isso não tem nada a ver. Não tem receita, né? Não tem nada a ver com sonho espiritual. Isso aí são influências de nova era, sabe? São essas coisas prontas, vinculadas aí a zodíacos e outras coisas mais, que não tem nada a ver conosco, que somos cristãos e conhecemos a palavra de Deus. Então, quando é um sonho profético, Deus traz a revelação. Quando é um sonho psicológico, Deus nos deu o Espírito Santo que nos capacita a termos o discernimento de avaliarmos o que é, o que não é. Se nós não temos, vamos buscar em pessoas que a gente tem capacidade de saber que as pessoas são capazes. E ore a Deus para Deus te mostrar e queira enxergar, né? Porque muitas vezes você ora a Deus para te mostrar, Deus te mostra o que você não quer e você não vê.